Olá, meus amigos, boa noite. Estamos chegando, mais um encontro, mais um momento de vivenciarmos juntos as reflexões que temos tido a oportunidade de realizar. Então, que possamos estar bem, que Jesus nos abençoe, nos ilumine. Os amigos estão chegando e com eles eu sei que estão chegando também as boas vibrações, as boas energias. Boa noite a todos, Michele, Bernadette, nós estamos vendo aqui Ivete, Carlinhos, Célia, Tânia, todos que Dilza, boa noite a todos, Deus abençoe. Adriana, Deus abençoe e que nós tenhamos então, através dos ensinamentos de Jesus, lindas reflexões para a nossa vida. Boa noite, Débora, Rosana, que alegria estarmos juntos. Cíntia, transmitindo também, Márcia assiste, Carlinhos. Gente, é uma festa para os nossos corações essa oportunidade. Ana Clara, Silvinha, que Deus abençoe, ilumine, Jesus nos ampare e que possamos ter, sim, belas reflexões. André, Cláudia, Jane, boa noite, gente. E vamos às nossas considerações. A noite de hoje é uma noite dedicada às reflexões da obra Pão Nosso, de Emmanuel. E essa obra veio através da psicografia de Chico, tem a característica de que Emmanuel foi pensando do Novo Testamento, alguns versículos e tecendo comentários a respeito desses versículos. Todos eles, ele foi tecendo comentários para que então nós pudéssemos aplicar os ensinamentos de Jesus ao nosso dia a dia. E hoje é a lição de número 44 da obra Pão Nosso. E essa lição da obra Pão Nosso está baseada no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, versículo 9. Como eu gosto de fazer e acho que assim nós vamos entendendo mais, nós temos sempre que voltar um pouquinho para localizar no tempo e no espaço, porque percebendo onde estava Jesus, com quem ele falava, o que ele ensinava, o que estava ocorrendo, é que nós vamos ter oportunidade de transportar para o nosso dia a dia, para a nossa vida. Então Jesus encontrava-se em Jerusalém. E em Jerusalém ele estava acompanhado dos 12 apóstolos. A Cidinha já está enchendo de corações aqui. Muito obrigada, Cidinha. E estando junto dos 12, ele orientou para que eles saíssem então, realizando curas e pregando os ensinos, a boa nova que ele estava trazendo. Eles foram e voltaram narrando os feitos de cada evento que eles participaram. Jesus então, ele escolhe, né? Ele está em conversa com outras pessoas nesse retorno dos 12 que haviam saído pregando e curando. Outras pessoas se juntaram e Jesus conversava com eles quando um deles, uma outra pessoa, disse a Jesus assim, que ele iria segui-lo sim. Seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. E Jesus responde naquele instante a este jovem que ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus. Parece um Jesus impiedoso. Imagine um jovem, sim, ele desejava seguir aquela nova proposta de vida, auxiliar no trabalho da divulgação da boa nova, participar junto com aqueles amigos. No entanto, ele queria voltar até o seu lar para despedir da família, já que ele iria para uma empreitada, uma viagem. Anitta, boa noite. Selma, boa noite. Que bom que vocês estão conosco também. Estamos juntos, ainda que separados, fisicamente, porém, espiritualmente sempre ligados. Então, Jesus, aparentemente, parece ter essa atitude de impiedade, e é natural que qualquer pessoa que fosse sair para uma jornada, para um trabalho, essa pessoa então, ela
ela simplesmente desejasse se despedir dos seus antes da viagem. E Jesus responde a ele que ninguém que tendo posto a mão no arado e olhasse para trás estaria apto para o reino de Deus. Arado é símbolo de uma ferramenta, é uma ferramenta e símbolo do trabalho no campo, da semeadura, da colheita, do arroteamento da terra, então da lavoura. A Terra, o planeta, é uma grande lavoura divina. Muitos arados são necessários na face da terra para arar os solos duros dos corações humanos. E quando Jesus diz que alguém que se dispõe a esse trabalho, se ele quiser voltar, olhar para trás, ele não estará apto para o reino de Deus. Não é olhar para trás para os seus, voltar a se despedir, mas olhar para a sua antiga vida. Quando aquele jovem diz que ele deseja despedir-se da sua casa, ele está deixando bem claro que era a casa, o símbolo de família que ele tinha, porque as casas, era a casa de Davi, casa de Ur. Então eram tradições que estavam ali junto da vida da pessoa. E Jesus disse, olha, se você quer seguir adiante, levando uma mensagem nova, auxiliando as criaturas e quiser ficar olhando para trás, ou seja, para as tradições que você está deixando, você não está pronto, não está apto para o reino de Deus. Não está pronto porque não abre mão do passado. Como assimilar uma ideia nova, como se colocar como um trabalhador, divulgador de uma ideia nova, de uma proposta de vida diferente, se está preso a tradições do passado, querendo manter aquelas mesmas coisas, ou de alguma forma esse vínculo. Para podermos então trabalhar, nós precisaríamos nos desvincular, desapegar, é o exercício do desapego. Boa noite, Denise e Eliana. Boa noite, Fernanda. Então, é isso que Jesus está dizendo, que o trabalhador, aquele que se proponha a ajudá-lo no arroteamento da terra dura dos corações humanos, não poderá ter esses preconceitos, as castas, as casas, os núcleos da época dele tinham uns para com os outros. Já que você vai estar com todos, se você ficar preso a isso, você não se aproxima de ninguém e não realiza o trabalho. Crista, que bom, Yara. Na continuidade, Jesus então junta outras pessoas. Ele prepara 70 pessoas naqueles dias em Jerusalém. Ele ensina e orienta 70 novos divulgadores da sua mensagem. E ele narra a Bíblia nesse Evangelho de Lucas, que nós estamos então nesse capítulo, iniciando o capítulo 10, versículo 1, porque o foco hoje é o versículo 9, mas nós fazemos sempre aquela pesquisada da situação momentânea que eles estavam vivendo. Então ele vai designar 70 novas pessoas para este trabalho, é uma equipe grande. Jesus conseguiu 70 elementos dispostos ao trabalho e enviou-os 2 a 2, olha o cuidado dele, para que as pessoas não fossem sozinhas. Jaques, boa noite. Vânia, boa noite. Para que as pessoas tivessem amparo umas nas outras, ainda que uma equipe pequena, formada de 2 elementos, mas é um conselho sempre de que quando vamos a uma tarefa, que possamos contar com outros companheiros de jornada, que não nos aventuremos sozinhos, porque muitas vezes ficamos fragilizados ou descuidados e sujeitos a muitas coisas quando tendo o outro junto de nós, há uma força, há um cuidado, há um zelo. Por conta disso, Luiz, boa noite. Por conta disso, ele disse, então, vão 2 a 2.
E eles deveriam preceder a Jesus em cada lugar onde ele estava para ir. Interessante, porque Jesus manda como se fossem batedores, os batedores vão à frente. Aqueles homens iam à frente para anunciar algo novo, dizendo que quem poderia fazer melhor seria aquele que estava por chegar, preparando aqueles espíritos para a mensagem mais intensa, mais pura. Preparando, olha o cuidado de Jesus para não ferir as criaturas, para não magoar e até para dar a elas um estado de prontidão que favoreceria o entendimento da proposta que ele vinha trazer. Então ele contava com esses trabalhadores por conta disso, dizendo ele então que fossem a cada cidade ou lugar onde ele estava para ir. Também nisso nós vemos que Jesus tem um foco, tem um roteiro, tem um trabalho direcionado. E para não desvirtuar, aqueles iam à frente para ele ir em seguida, naquela trajetória, naquele planejamento. E é uma lição para nós. Qualquer trabalho que queiramos realizar, e especialmente um trabalho no bem, nós precisamos ter um planejamento, ter uma direção, ter um foco e contar com todos para que a gente não se desvirtue, para que tudo possa correr da melhor forma possível e o grande elemento seja a presença do Cristo naquele caminho. Eliana, boa noite. Luci, boa noite. Aqui Júlio César, que está conosco também, o Júlio, como eu digo, a família sempre participando, e isso é muito bom para todos nós. E Jesus então aconselha a esses que iam sair 2 a 2. Vejam que não eram os 12 permaneciam com ele. Era uma outra leva de trabalhadores que ele preparou para esta tarefa, não menos importante do que os 12 realizavam. Não menos importante, porque ele ainda afirma, ao escolher essas pessoas, dizendo assim: a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Até hoje. A seara é o mundo e os trabalhadores do bem no mundo são poucos. São poucos em comparação com a população que o mundo tem. Aquele que se dispõe a ensinar, a levar a palavra, a mostrar um caminho, as boas vibrações. Boa noite, Drauzio, boa noite, Girci. Esses todos que estão aí trabalhando para o Cristo não são tantos assim. Por isso é preciso o cuidado, sim, o preparo, para fazermos o melhor possível. Então, Jesus dizia da escassez de trabalhador para a proposta do bem. Não é difícil, mas para fazer o bem não é tão simples assim. Existem muitos impedimentos e as pessoas se desanimam especialmente se não vem um retorno rápido daqueles a quem ele se destina a comunicar. Por isso, Jesus ensinava como eles deveriam fazer, recomendando que quando entrassem nas casas das pessoas, e vamos lembrar que casa também representa tribos, pequenos núcleos habitacionais da época, quando entrassem dissessem: a paz seja nessa casa. É interessante a fala de Jesus, quando ele diz: a paz seja, então se faça nessa casa. Ele era um enviado da paz, aquele trabalhador. E o grande pacificador, que era o Cristo, viria em seguida. Então, que aquele ambiente já estivesse propício à visita de Jesus, que eles pudessem se juntar. E ele recomendava algo muito interessante aos seus,
que ao adentrar a casa e dissessem a paz seja nesta casa, que eles comessem e bebessem daquilo que as pessoas estavam se utilizando. Não é essencialmente comer e beber alimento em si, não é apenas isso, mas é entender que nos costumes das comidas de época, das refeições que se faziam, das ceias que se faziam em família, que eram as reuniões, que eles participassem, não se excluíssem e não reparassem na maneira como aquelas pessoas procediam em família. Se eles estavam dispostos a levar algo melhor, que eles pudessem partilhar da vida dentro daquele núcleo onde ele iria trabalhar. Boa noite, Renata, faz tempo que eu não te vejo, mas voltaremos em breve. Então, nós vemos a questão que Jesus recomenda, que a gente tenha esse cuidado. Ao pretendermos fazer um trabalho, que a gente possa se afinizar com aquele ambiente no sentido de aproximação com aquele que vai ser assistido. Não fazer tanta diferença, não ter preconceito, não colocar barreiras, é se desvestir das suas carapaças, das suas armaduras e se tornar de igual. Como nós vemos muitas vezes nos relatos de obras espirituais, dizendo que os espíritos superiores, quando vêm a nós, eles têm que diminuir a sua luz, diminuir a sua intensidade, alcançar o seu corpo espiritual, se fazer semelhante, se colocar na mesma frequência vibratória daqueles que eles vão atender. Porque senão a luz dos superiores ofusca aqueles inferiores e deixa cego, onde eles não poderão perceber nada. Além da questão de orgulho que pode gerar. Então eles se apequenam para que o outro possa se sentir também confortável na sua presença. Por isso que João, lá no capítulo 3, versículo 30 do seu evangelho, ele diz: é preciso que eu diminua para que ele cresça, falando de Jesus. Ele, João, iria se apequenar, e ele era tido como grande profeta da ocasião, da época, e ele deveria então se apequenar, diminuir, para que Jesus fosse mais elevado do que ele. E ele se apequenando, ele se colocava de igual com todas as criaturas diante do Cristo. O Cristo era maior e ele igualava com todos os seus companheiros de jornada. Didi, boa noite. Então, Jesus alerta sobre isso. Dizia mais que eles deveriam comer o que vos é sido, mostrando que, em estando com os outros, com as outras criaturas, eles vão oferecer do que têm. Às vezes, algo até indigesto para a gente, no sentido, não estou falando de comida, alimento, mas estou falando da criatura oferecer de si mesmo o que ela tem, porque é aquilo que alimenta a sua alma, é aquilo que ela conhece. E ele diz: comer aquilo que lhe é oferecido, ou seja, aceite aquilo que é oferecido. Não que você vá mergulhar nesse campo, mas simplesmente não fará desfeita ao outro e nem grande separação ou pedantismo diante da maneira de ser do outro. São recados de Jesus para aqueles que querem então trabalhar em nome dele. E aí ele fala o versículo que é o tema desta noite. O versículo que diz: curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. Olha que coisa interessante ele dizendo: você vai à casa do outro, você vai, procure se comportar de acordo com aquele ambiente, ou se afinizar
com aquelas criaturas, ganhando delas a confiança e assim, procedendo, estando junto delas, observe os que estão enfermos e cure esses enfermos. E nós, quando falamos em enfermos, pensamos apenas em doenças físicas, mas a enfermidade é da alma. São aquelas condições que nos levam ao desespero, à dor, à aflição, à angústia, à descrença. Isso é enfermidade da alma. A alma não está saudável, a alma está entristecida, a alma está adoecida. E é isso que Jesus diz: curai. Então, vocês têm o medicamento necessário para curar essas enfermidades. Fossem as palavras que eles deveriam levar, os novos ensinos que eles poderiam levar e acalmar esses corações, e fossem mesmo os que eles poderiam oferecer na forma do magnetismo humano, regido por uma fé muito grande, por uma expressão de oração, que iria então beneficiar as outras criaturas. Cure, que seja você o elemento ligado ao Cristo que possa minimizar as dores da alma, minimizar as aflições. Então, gente, quando a gente vê Jesus fazendo essas recomendações aos seus seguidores de época, que não eram os apóstolos, eram aqueles que ele contava para ser bem. Nós podemos nos incluir aí. Se nós queremos seguir a Jesus nos seus ensinos e ter uma vida cristianizada, humanizada, ser esses elementos de levar ao outro alguma coisa de bom que já recebemos. E o conselho de Jesus é: cure. Então leve a palavra boa, leve a vibração boa. Então não comporta aquele que deseja auxiliar a paz, seja nesta casa, e pensando casa, planeta Terra, a paz no planeta Terra, aquele que assim deseja participar, ajudar, realizar essa tarefa, não poderá ter esses pensamentos negativos, difíceis, palavras mais pesadas, palavras de desesperança. Nós temos que nos policiar. Nós temos que nos policiar para oferecer o melhor. Se não puder falar o que é bom, cale a boca, dizia minha mãe. Se não puder falar o que é bom, que vai ajudar alguém, que vai aliviar a dor de alguém, que vai curar a enfermidade daquela alma doente, fique quieto. Mas não seja você aquele que enfia a faca e revira na ferida alheia. E quantas vezes nestes dias que cursos tenebrosos, desesperança total, de aniquilamento da fé de muitas criaturas, nós temos visto. Temos visto muito. Então nós temos que ter cuidado. Se a nossa bandeira é a bandeira do Cristo, a nossa mensagem tem que ser a mensagem do amor, da esperança, da caridade, da luz. A mensagem do Cristo, com uma movimentação de a paz seja nessa casa, a paz se faça sobre a terra. Se nós desejamos que a paz se faça sobre a terra, não podemos ser mais os elementos de guerra, os elementos de discórdia, os elementos de embate. É a paz. E é o que todo mundo quer, é o que todo mundo deseja. Não tem esse nem aquele que não queira viver em paz. Todos precisam, e esta paz é a que cura essas dores da alma, essas aflições, essas angústias que estamos vendo, porque nós estamos num momento de muita incerteza. É incerteza política, é incerteza econômica, é incerteza na área da saúde, é incerteza na vida.
Parece que está todo mundo na corda bamba. Os próprios dirigentes, os próprios economistas, autoridades que se apresentam nos canais de televisão em debates, estão dizendo, olha, nós não podemos fazer grandes projeções, longo tempo. Nós temos que, à medida que as coisas vão acontecendo, nós vamos encontrando soluções. São incertezas. Ninguém está fazendo projeto para longo prazo, não. São projetos de curtíssimo prazo. Então, para nós também, nesse aspecto do discurso da fé, da esperança, o nosso trabalho tem que ser de curtíssimo prazo. O nosso trabalho, no mundo de incertezas, é viver cada dia com uma qualidade excepcional. Uma qualidade de vida, de oferecer a cada momento, a cada instante em que podemos estar junto de alguém, ou seja pelos canais aí das nossas redes, ou mesmo presente nos núcleos familiares, via telefone. Em cada momento desse, nós temos que ser felizes agora, levar o bem agora, comentar o que é bom agora, porque é assim que nós vamos, como diz a Denise, mantendo o nosso equilíbrio. Se nos permitirmos deixar arrastar por esta onda de maldades que estamos vendo, nós vamos fraquejar. Mas vivendo intensamente cada instante, não vamos enfermar, não vamos adoecer enquanto almas por conta de sentimentos menores que poderão então estar complicando as nossas vidas. Aldaísa, boa noite. Mona Lisa, boa noite. Jesus tem esta fala, curai os enfermos. Então é tarefa do cristão minimizar a dor alheia em todos os aspectos possíveis. Se é a fome de um, é o desespero do outro, é o frio do outro, é a tristeza de um coração. Não importa, vamos minimizar, vamos diminuir essa dor que campeia nas almas, naqueles que estiverem onde estejamos, na casa em que estejamos fazendo o serviço, que nós possamos então minimizá-los, dizendo a eles, é chegado a vós o reino de Deus. Não como uma proposta de céus, de vida além da vida, não é isto. O reino de Deus é o reino da paz, é o reino da luz. Então que a nossa palavra boa seja aquela que ilumina a consciência, que apacenta o coração, e com isso nós estaremos sim oferecendo ao outro a implantação ou a experimentação do agora, na vida, nesta vida, nesse instante. Emmanuel vai tecer comentários, como sempre, nesta página. Então ele diz assim, realmente Jesus curou muitos enfermos e recomendou-os de modo especial aos discípulos. Jesus curou enfermos, os doentes do corpo e os enfermos da alma. Ele curou lepra, cegueira, paralisia, toda sorte de doenças da época, mas também curou endemoniados, aqueles em depressão, em angústia, em aflição, em desespero. Então, as doenças da alma, além daqueles que se demonstravam arrogantes, orgulhosos, doenças da alma. E ele curou e recomendou de modo especial aos seus discípulos, vá e cure as enfermidades. A Teresa diz assim que está travando muito. Aqui para nós não, Teresa. Não sabemos a razão, mas aqui está indo direitinho. Todavia, o médico celestial não se esqueceu de requisitar ao reino divino quantos se restauraram nas deficiências humanas. Percebam, ele curou e naquela história dele de então vai e não peque mais,
ou seja, vá por outro caminho, faça diferente a partir daqui. Ele requisitou aqueles que foram curados na frente de trabalho para ajudar outros que estavam enfermos. É justo. É a maneira de pagarmos, é a gratidão pelo que recebemos, transportar para o outro aquilo que está então nos ajudando, nos fazendo bem. É justo. Então ele requisitou aqueles que foram curados para restaurarem as deficiências humanas. Não nos interessa apenas, diz Emmanuel, a regeneração do veículo em que nos expressamos, mas acima de tudo, do corretivo espiritual. É justo. Temos um mal-estar físico, alguma coisa está complicando o nosso corpo físico, que queiramos esta cura, a cura do corpo, para nos sentirmos bem, para nos sentirmos melhores. A cura do corpo é muito importante, mas não basta isso, não é apenas a regeneração do corpo físico, é preciso, acima de tudo, o corretivo espiritual, aquilo que vai curar o espírito. Então, temos as duas curas, a do corpo físico, quando ele estiver comprometido, e a cura do espírito nas suas enfermidades pessoais, nas suas dificuldades internas. Que o homem comum se liberte da enfermidade, mas é imprescindível que entenda o valor da saúde. É interessante que a gente vê uma obra escrita há tanto tempo por Emmanuel através de Chico Xavier, e esta obra, que data lá da década de 80, se não me engano, deixe ver aqui, não, década de 50, é de 1950. Emmanuel está nos falando de que não basta, é justo que queiramos sim a libertar da enfermidade do corpo físico, mas que é preciso entender o valor da saúde. Então ele está falando de saúde não só como ele está tratando de corpo físico e de corretivo do espírito, de correção, e por isso que Jesus dizia: não ande pelos mesmos caminhos, corrija a sua rota. Ele está falando da saúde como hoje é vista, a saúde do homem integral. A saúde é uma ausência de uma doença ou de uma enfermidade qualquer. Não. Ela é um conjunto de situações. Então, há uma saúde espiritual, mental, afetiva, emocional, religiosa. É todo esse complexo. É por isso que ele diz, é preciso entender o valor da saúde. Não é só cura de um ferimento, de uma mazela no corpo físico, mas é todo o complexo do ser humano, o corpo físico, o corpo espiritual e o espírito, tudo em uníssono, em equilíbrio. Maria Léa, boa noite. Luísa, boa noite. Tudo isso em equilíbrio para podermos estar bem. Saúde é isso. Não importa se hoje nós estamos ali com uma garganta ruim, um torcicolo, uma dificuldade, e podemos estar bem, porque em todos os outros aspectos estamos muito bem harmonizados. Então sabemos que aquela dificuldade é uma dificuldade momentânea que será solucionada, mas a saúde do ser humano é o vigor daquela alma dentro de uma condição biopsicossocial. Esta é a saúde. Assim, diz Emmanuel, existe tanta dificuldade para compreendermos a lição oculta da moléstia do corpo, em assimilarmos o apelo ao trabalho santificante que nos é endereçado pelo equilíbrio orgânico. Nós temos dificuldade em entender qual é a daquela doença
daquela moléstia no nosso corpo. Se temos alguma moléstia nos afetando, não conseguimos parar essa dificuldade de entender que lição essa moléstia está nos dando. Qual é a lição para a nossa retificação de comportamento que ela está trazendo? O que é que nós estamos fazendo que propiciou essa moléstia aparecer? Ou o que é que estamos deixando de fazer, que deveríamos fazer e não fizemos? Nós temos aqui em Taubaté um número muito grande de pessoas atacadas pela dengue. Sempre aqui em Taubaté nós temos tido esse problema nesses últimos anos. A dengue vem e vem forte. Mas qual é a causa? O que é que faz? É o mosquitinho, é o Aedes que faz isso? Tudo bem. Mas por que o Aedes aparece com certa facilidade na nossa vida taubateana há tantos anos? O que é que nós estamos deixando de fazer como cidadãos para evitar que este mosquitinho se multiplique perto dos nossos lares, na nossa cidade? Deixando. São terrenos desocupados e amontoados de lixo, são valas abertas, águas paradas, descuido, descaso. É esta lição, mais do que a doença em si, é que vem nos trazer, olha, se vocês não mudarem o comportamento de vida em sociedade, cuidando mais do espaço onde vivem, estarão sujeitos a essas moléstias. E aí vem outras, a cada período de tempo. Qual é a lição que estão nos trazendo? O que é que nós estamos precisando trabalhar em nós mesmos? E, consequentemente, no ambiente, para sairmos desse quadro de atacados por esta ou aquela moléstia. O que é que o mundo está fazendo para termos os vírus aí com tanta facilidade de ação sobre nós? Enfim, é preciso então percebermos isso e a dificuldade que temos de assinalar, né, o apelo ao trabalho santificante que nos é endereçado pelo equilíbrio orgânico. Se estamos bem, cuidar do nosso equilíbrio orgânico é um trabalho. É a alimentação, é a vida saudável, é a mente em equilíbrio, é a ocupação, é o trabalho. Nesses dias em que estamos reclusos, muitos dentro dos lares, se as pessoas não encontram se desequilibrando muito, crises, estresse, depressão virão aí. Há tanta necessidade, estamos vendo, de psicólogos entrar em ação para ajudar as pessoas a superarem. Se elas não se dispuserem a tecer um meio de ocupar a sua mente, o seu corpo, a sua atividade. Certa feita, assistindo uma entrevista, quando começaram os trabalhos home office, mas não era por conta do Covid, mas algumas pessoas no mundo que já faziam, e aqui no Brasil começou também esse trabalho, especialistas da área disseram que aquele que iria trabalhar nessas condições deveria manter o trabalho fora do lar. Horário para trabalho, horário para o almoço, horário para o descanso, arrumar-se devidamente para executar aquela tarefa, como se ele estivesse indo, porque o cérebro precisa disso. Não valia para aquela criatura, de qualquer maneira, se colocar por trás de um computador para realizar a sua tarefa, porque ela não se sentiria bem. É horário de trabalho, ela deveria estar para o trabalho, ainda que em casa. Então nós temos que procurar manter este equilíbrio nestes dias em que estamos nesta dificuldade. Nós temos que procurar manter a nossa atividade rotineira
para que possamos vencer com equilíbrio e de forma saudável. Permitiria o Senhor a constituição da harmonia celular apenas para que a vontade viciada viesse golpeá-la e quebrá-la em detrimento do espírito? Ou seja, vou curar e você vai voltar para a sua viciação? Você vai voltar para o mesmo caminho, fazendo a mesma coisa? De novo, dificultando, golpeando o corpo físico, quebrando o corpo físico em detrimento do espírito? Nós temos que mudar, nós temos que promover alguma coisa, senão não adianta nada, porque muitos daquele que Jesus curou naquele instante recaíram novamente. Ele disse, não vá pelos mesmos caminhos. E as pessoas foram e novamente suas doenças, suas moléstias voltaram. Por conta de que continuaram fazendo as mesmas coisas. Não tiveram de observar o que deveriam mudar na sua vida. O enfermo pretenderá o reajustamento das energias vitais. É justo. Ele está enfraquecido, ele está doente e ele quer vitalidade, saúde e bem-estar. Correto. Entretanto, cabe-lhe conhecer a prudência e o valor dos elementos colocados à sua disposição na experiência edificante da Terra. Então nós temos em torno de nós elementos para o nosso bem viver. Mas não prestamos muita atenção disso. Queremos estar saudáveis para voltarmos pelos mesmos caminhos. Não temos prudência, vamos agir intempestivamente e nem valorizamos aquilo que é colocado em disponibilidade para nós. Há criaturas doentes que lastimam a retenção no leito e choram aflitas, não porque desejam renovar concepções acerca dos sagrados fundamentos da vida, mas por se sentirem impossibilitadas de prolongar os próprios desatinos. Ela não está chorando, aflita, angustiada, desesperada, porque ela vai fazer alguma coisa nova. Ela quer voltar a fazer as coisas erradas, comprometedoras que ela fazia no passado, e é isso que causa a ela agora o desconforto. Ela quer sair da casa para alçar voos pelas materialidades terrenas. É assim que ela entende. É sempre útil curar os enfermos, quando haja permissão de ordem superior para isso. Contudo, em face de semelhante concessão do Altíssimo, é razoável que o interessado na bênção reconsidere as questões que lhe dizem respeito, compreendendo que raiou para seu espírito um novo dia no caminho redentor. É sempre útil curar os enfermos. Nós não podemos nos furtar de um passe, de uma energia disponibilizada para aquela criatura, das mais diferentes. Podemos nos furtar. É nossa obrigação e é justo ajudar. Mas há uma ressalva, quando haja permissão de ordem superior para isso. Que fique bem claro que muitas vezes a gente pode fazer tudo para acudir àquela necessidade e não adianta, não se resolve. Porque não houve da parte espiritual, da espiritualidade superior, um aval, um crédito para que aquela criatura, de alguma forma, escapasse da dificuldade que ela se encontra. Às vezes, permanecer na dificuldade é o freio, é o limite para ela. Outras vezes, a cura se processará tranquilamente, porque ela teve esse aval, porque entendeu. Agora, fazemos tudo isso, mas o interessado, ele tem que reconsiderar as questões que lhe dizem respeito. Nas casas espíritas, há muita reclamação, né? Chega muita reclamação de perturbações, desequilíbrios, doenças e aquele chavão de obsessão. E vão à casa espírita para que tirem os obsessores.
Dá vontade de perguntar, tirar para quê? Ah, porque daí eu vou voltar a fazer o que eu fazia. Então é bom que o obsessor fique, porque dessa forma ele está colaborando para que a pessoa não transgrida mais ainda. Mas ela quer, ela não diz assim, não, eu preciso da ajuda para me livrar disso, e a partir daqui eu vou mudar, entendi, eu tenho que mudar meu pensamento, eu tenho que mudar meu comportamento, meu modo de ver a vida, minhas palavras, enfim, ela não se preocupa com isso não. Ela quer muitas vezes apenas que alguém tire dela aquilo que a incomoda, deixando-a livre. Quando na verdade ela não percebeu que ela tem algumas questões pessoais a serem reconsideradas na vida, compreendendo que raiou para o seu espírito um novo dia no caminho redentor. Quando nós escapamos de uma moléstia, quando nós escapamos de um quadro de dor, de uma aflição, angústia, nós temos que compreender que estamos tendo uma nova oportunidade. Raiou para o seu espírito um novo dia no caminho redentor. É um novo descortinar, uma trajetória diferente no caminho da vida. Preço, tudo tem um preço, tudo tem um preço, e o preço do Cristo é o bem. O preço do Cristo é que as pessoas modifiquem a si mesmo. A Lucy diz assim, que triste isso a pessoa não fazer por onde que a cura se faça. É verdade, Lucy, é triste porque às vezes ela poderia ser beneficiada para uma nova modificação. Diz porque a ela é melhor permanecer como está. Há uma razão para esse fato. Mas naquilo que dependa dela para melhoria, é muito triste. Infelizmente, ela não enxerga, ela não percebe, ela não tem ideia disso. Portanto, meus amigos, nós precisamos observar que a nossa vida tem uma série de sinais. Há uma página muito bonita de Emmanuel, dessas pequenininhas, né, que eu gosto, chamada Sinais de Luz. E nos dizendo assim, aceitar a existência, melhorando a nós mesmos. Cumprir a obrigação que o momento nos mostra. Trabalhar e servir sem reclamar louvores. Receber agressões desculpando-as sem queixas. Nunca desanimar na prática do bem. Eis alguns sinais da presença de Deus em nossa vida. Nós estamos amparados, estamos assistidos, mas aquilo Jesus conta conosco para que a caminhada do bem se faça sobre a terra, para que a paz seja sobre esta casa verdadeiramente. E hoje é quarta-feira, já está na hora do nosso encerramento. Queremos lembrar que aqueles que assim desejem e que ainda não conhecem, vão até o canal do YouTube, onde todos esses vídeos se encontram, Marina Ferri, e lá também tem para download os links das obras que estudamos. Então, Pão Nosso está também para aquele que ainda não tem e que deseja, como eu digo, releia a página, observe de novo, porque muita coisa nós vamos aprendendo ali. Além disso, tem o grupo de apoios aos estudos espíritas no Facebook também, com os vídeos lá. E nós estamos aqui, eu já disse, quarta-feira é dia de lembrarmos da nossa água magnetizada ou fluidificada, como queiram chamar. Vamos fazer hoje, então, a prece a Bezerra de Menezes, já que falamos tanto de doença, de moléstias, de cura. Façamos esta prece para a corrente dos médicos do espaço, a fim de que todas as criaturas que estejam passando por dores, aflições, nos leitos de hospitais, nos lares, estejam angustiadas e aflitas, possam ser amparadas por essa espiritualidade amiga que traz a todos nós as bênçãos que necessitamos
e que irá com certeza magnetizar as nossas águas, colocando ali o medicamento que cada um necessita para isso. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando os que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provações e expiações a passar, esclarecendo os que desejarem conhecer e assistindo a todos quantos apelem ao infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem como despenseiro fiel e prudente. Faze o divino modelo, através das tuas legiões consoladoras e de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, lembrando que amanhã ainda nós teremos mais um encontro, é o último da semana. Se Deus quiser, estaremos aqui às 8 horas. Que Deus ilumine, que Jesus abençoe, que a nossa água seja magnetizada, sim, com os fluidos que necessitamos, que são medicamentos para o corpo e para a alma. Muita paz, meu amigo. Que a paz seja na sua casa, na nossa casa, no nosso planeta. Deus abençoe, Deus ilumine a todos.